parte. O comando de greve do Sint, aqui no Seridó, ele tem vários representantes. Dentre eles, o professor Tiago Costa, que participa agora aqui do nosso programa. Tiago, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Panorama 95. Qual a avaliação que você faz dessas 2 semanas? O que é que avançou? Sei que a gente pode dizer que avançou alguma coisa na negociação da categoria com o governo do Estado. Marcos, primeiramente, para a gente explicar para a população o porquê que nós estamos em greve, né? Por que a rede estadual, por que os professores, os funcionários da educação estão aderindo a esse movimento paredista, essa greve, neste ano de 2022. O primeiro ponto da pauta, que existe outro, mas o principal nesse momento, é a implementação do reajuste de 33,24% do piso nacional do magistério. Para que a população entenda, o que é o piso nacional do magistério? É uma política que foi criada desde 2008, ainda na época do então presidente Lula, na época o ministro da Educação, Fernando Haddad, que foi uma conquista de uma luta histórica da classe trabalhadora da educação, que visava buscar valorizar essa profissão do magistério. Então, esse é o objetivo do piso nacional do magistério, valorizar esse importante profissional que é a base da formação de todas as outras profissões. Então, essa lei, a Lei 11.738/2008, que institui o valor mínimo que deve ser pago a um professor da rede pública. Em 2021, esse valor era de R$ 2.886. Com o aumento desse ano de 33,24%, esse valor cresce para R$ 3.845. Então, isso significa dizer que nenhum professor da rede básica pode ganhar menos do que isso. Sobre a questão da avaliação da greve, nós avaliamos que a adesão, a compreensão da categoria tem sido positiva nesses primeiros dias. A categoria está unida nesse propósito de lutar por um direito líquido e certo, que é o direito do piso nacional do magistério, que é fruto de tantas lutas. E em relação à negociação, a gente percebe que há uma abertura de diálogo por parte do governo para tentar solucionar a situação. No entanto, as propostas que foram apresentadas até agora, elas são insuficientes. Elas não atendem aos anseios da categoria, porque são propostas de parcelamentos a perder de vista, são propostas como, por exemplo, a primeira proposta era de 13% para todo mundo, agora a partir de março, e o restante até o final do ano. Mas não dizia nem quando, nem como, e também não falava da questão dos retroativos. A segunda proposta, ela buscava dar um aumento de 20%, aliás, de 33,24% apenas para os funcionários, os servidores da educação, os professores que foram convocados recentemente nos últimos concursos, mas o restante ficaria 13% no mês de março, depois apenas a complementação no mês de dezembro, que seria pago o resto, mas não falava, por exemplo, dos retroativos. Então, numa dessas negociações, o governo solicitou que o Sint, então, apresentasse uma contraproposta. Na última assembleia do Sint, foi mostrada uma contraproposta tirada do Sint para ser levada ao governo. Essa contraproposta foi aprovada na Assembleia e será apresentada ao governo. Aliás, já foi apresentada ao governo através de ofício. E o governo ficou de fazer uma análise dessa proposta da categoria para poder dar um posicionamento, se acata, se não acata, ou então apresentar uma outra. Mas, enfim, as negociações estão acontecendo. O sindicato, o Sint, ele tem feito o seu papel desde o início. Eu estou aqui não como representante da diretoria, como representante da base, que faz parte do comando de greve. Mas a gente tem observado que o Sint tem feito um esforço muito grande de buscar manter esse diálogo aberto. Desde o início,
buscando o governo, discutindo propostas, levando para a categoria em assembleia. As decisões são tomadas democraticamente nas assembleias e as negociações vêm acontecendo. Mas o problema é que até o momento, para a população entenda, não foi apresentado nenhuma proposta que atendesse minimamente à dignidade dos profissionais do magistério. Então essa é a nossa luta, para que o governo repense e apresente, faça um esforço, peça que seus técnicos se dediquem diuturnamente e apresente uma proposta decente para os profissionais da educação. Agora, o Sinte apresentou na última semana, aliás, o governo apresentou na última semana uma proposta, o Sinte ficou de avaliar, apresentou uma contraproposta, Como é que está o processo? O governo já respondeu se aceita essa contraproposta ou ainda não? E enquanto isso, vocês têm uma expectativa de permanecer realmente em greve? Até o momento o governo pediu para avaliar a contraproposta, pediu um tempo, ficou de marcar uma audiência posteriormente com a direção do Sinte a nível estadual, mas ainda não foi marcada, até amanhã de hoje, ainda não foi marcada essa audiência com a direção do Sinte. Enquanto isso, as regionais do Sinte, que em cada setor do estado tem Coas Novas, tem Mossoró, tem Natal, tem nas várias regiões do estado, estão buscando mobilizar, estão visitando as escolas. Nós tiramos como encaminhamento do comando de greve essa semana, nós iremos visitar aqui em Caicó algumas escolas para conversar com o pessoal, para saber como é que anda a adesão à greve na sua escola e mostrar a importância para aqueles que eventualmente ainda não aderiram, vir se somar e participar dessa luta. Então, a greve continua e a mobilização vai continuar permanente até que o governo apresente uma proposta decente para a categoria. Como é que está o sentimento da categoria? Eu digo isso porque o nosso estado é governado por uma professora, que inclusive foi quem criou a lei do piso. E existia na categoria um sentimento de que vocês teriam realmente uma facilidade, por exemplo, de ter acesso a esse direito, que é o reajuste dos 33,24% do piso, e diante dessa resistência do governo em pagar agora, no momento, a integralidade. É uma certa frustração? Existe um certo sentimento, Marcos, de indignação, justamente porque a categoria esperava, não que esse reajuste viesse fácil, porque a gente que faz parte da luta, a gente sempre teve em mente que as nossas conquistas nunca vieram de mão beijada, independente de governo. Sempre tem luta, mas havia uma expectativa melhor. A gente não vai negar, claro, em momento algum, nem o sindicato nega, nem a gente, enquanto trabalhador, enquanto servidor, nega as dificuldades quando se tem um reajuste. A gente sabe que isso impacta as contas e tudo mais, mas é tarefa do governo pegar as suas equipes, a sua equipe financeira, se dedicar, estudar e apresentar uma proposta que seja minimamente, aliás, que seja decente para a categoria, uma proposta que valorize, que traga dignidade. Porque a gente sabe, quando a gente parcela um reajuste por um período muito longo, o que acontece? Quando a gente vai receber, aquele valor já tem corroído o nosso poder de compra. E algumas pessoas podem pensar, mas o reajuste esse ano foi muito alto. Não foi, Marcos. E eu vou lhe dizer por quê. Porque nós estamos há 2 anos sem reajuste. Então, quando você pega esses 33,24% e divide, seria o reajuste devido do ano passado e desse ano. E a gente sabe que o ano passado o reajuste foi zero. Foi zero para os profissionais. Então, sim, existe um sentimento de insatisfação, de indignação da categoria. A categoria esperava um esforço maior do governo. E a gente está aqui também para dizer, até mesmo para as pessoas que fazem parte do governo, que repense, que leve essa orientação à governadora Fátima, que ela reveja a sua posição. A governadora, inegavelmente, tem um histórico de luta em defesa da educação, de conquistas. A própria lei do Fundeb, a própria lei do piso,
todas as discussões importantes, o Plano Nacional de Educação, aqui no Rio Grande do Norte, o Plano de Carreira, tudo isso a governadora Fátima participou dessas conquistas. Então ela precisa repensar até para essa pressão servir como um ponto de reflexão para que ela retorne ao seu histórico, ao seu legado de luta. Mas existe um desgaste nessa relação? Categoria dos professores com a governadora? Existe uma insatisfação muito grande nesse momento. Isso é inegável. Existe, a gente que está nos grupos de WhatsApp, a gente nota essa insatisfação, essa indignação. A gente que está no chão da escola, conversando com os nossos colegas, a gente nota essa insatisfação, esse desapontamento. Então, é preciso que o governo reflita sobre essa conduta e que retome a sua trajetória natural. A governadora Fátima retoma a sua trajetória natural, que é uma trajetória bonita, de valorizar a categoria. E é isso que a gente, enquanto eleitor aqui me coloco também, enquanto trabalhador da educação, espera da governadora nesse momento. Professor, como é que está a greve aqui na nossa região do Seridó e especificamente em Caicó? Todas as escolas estão em greve? Uma boa parte das escolas estão em greve, se não estão totalmente, mas sempre tem tido adesão em todas as escolas, umas mais, outras menos, mas na maioria tem uma adesão significativa, entre 90% a 100% do pessoal em greve. E a gente vai focar essa semana justamente o comando de greve para visitar as escolas aqui de Caicó e conversar sobre a importância da gente manter a nossa unidade de classe, porque o que a gente sempre diz aos nossos companheiros, nossas companheiras, é que as nossas conquistas são do tamanho da nossa luta. Então, quanto mais unido a gente tiver, quanto mais consciência de classe a gente tiver, mais êxito nós teremos nas nossas lutas. Proposta apresentada e que vocês não abrem mão é aquela de, no mínimo, pelo menos os 20%, não é isso? O que a categoria tem dito até agora é que nós queremos a integralidade, o cumprimento integral dos 33,24%. Não é? Mas a categoria, na última Assembleia, se mostrou flexível em relação à questão do parcelamento e apresentou uma proposta. A proposta de que, primeiramente, o primeiro ponto da proposta é a paridade. Uma coisa interessante, Marcos, o Rio Grande do Norte é um dos poucos estados do Nordeste e do Brasil que existe a paridade entre aposentados e ativos. Ou seja, você se aposenta e você continua tendo a sua valorização enquanto profissional. O que o ativo ganha, o reajuste que vale para o ativo também vale para quem está aposentado. Então, esse princípio a gente não abre mão. A outra parte da proposta é ser implementado 20% desse total aqui de 33,24% em março, 6% em maio e o restante dos 100% em junho. E aí, a questão do retroativo ser pago a partir do mês de setembro. Se eu não estou enganado aqui, a partir do mês de setembro que foi apresentado, para setembro a dezembro se paga os retroativos, só conferindo aqui e confirmado. Então essa proposta, nós consideramos que é uma proposta viável para o governo, é uma proposta que dá fôlego para o governo poder se organizar e garantir esse direito, e a gente espera que o governo realmente possa avaliar com carinho, com respeito que a governadora Fátima sempre teve para a educação e que, de fato, esse reajuste seja implementado. Ok, professor, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Só pedir o apoio também, Marcos, da comunidade escolar. Dizer que nós, enquanto comando de greve, assim como também a diretoria do SINT, que está aqui agora representado pela chegada da nossa companheira Alinete, sempre tem muito respeito pela comunidade escolar e que em nenhum momento é desejo primeiro da gente a greve. O desejo primeiro é que a gente esteja em sala de aula fazendo o que a gente sempre gosta. Quem gosta de greve, infelizmente, muitas vezes são os governos quando diz respeito aos nossos direitos. Então a gente pede o apoio da comunidade escolar, dos pais, dos alunos, que sejam sensíveis à nossa causa, que compartilhem os materiais da greve,
está sendo disponibilizado nas redes sociais e que de vez em quando esteja entrando também nas redes sociais do governo do estado e dando lá uma cobrada, né? Colocando lá hashtag pague o piso do professor. E dessa forma a gente consegue vencer essa luta. Muito bem, nós conversamos com o professor Tiago aqui no nosso Panorama 90.